Ei, pessoal, sejam bem-vindas à nossa live de hoje. E hoje a gente vai falar sobre assuntos importantes para você que é portadora da síndrome do ovário policístico, hein? O tema da live são 8 verdades sobre a SOP que você precisa conhecer ou que provavelmente você não conhece. Vamos desmistificar aqui os principais pontos de confusão, né, que envolve aí o diagnóstico e também o tratamento da síndrome do ovário policístico. Ana Vitória, arroba Ana Vitória _SB, tá aí no chat com vocês, para quem tá aqui assistindo ao vivo. Ela vai responder as perguntas e as dúvidas que vocês tiverem, enquanto eu passo o conteúdo, tá bom? Então, valorizem aí a resposta da Ana Vitória, acreditem no que ela tá falando. Se ela está falando com você e respondendo a sua pergunta, não é porque ela é curiosa, nem intrometida, é porque ela trabalha com a gente, ela é da nossa equipe. E ela ajuda vocês enquanto eu passo aqui o conteúdo, tá bom? Tem alguém aqui assistindo pela primeira vez, gente? Já vi que tem pessoal aí da Maratona de Combate à SOP presente, eu vi aqui. E ó, prometi na divulgação da live de hoje que se a gente chegar a 500 pessoas ao vivo aqui, seu númerozinho que tá aqui em cima, ó, bater 500, vocês vão ganhar de presente uma mega aula que eu tenho lá no programa de combate à SOP, onde eu explico sobre o tratamento da síndrome do ovário policístico, principalmente no que diz respeito à dieta. Então, se você quer conhecer a dieta que trata a SOP, entender como compor o seu cardápio, quer saber o que comer antes e depois do treino, para ganhar peso, para perder peso, para hipertrofiar, enfim, não importa, né? Tudo eu explico nessa super aula que você pode ganhar se esse númerozinho aqui em cima, ó, chegar a 500. Então, para quem está aqui ao vivo, ó, clica no aviãozinho aqui embaixo, chama as amigas, fala pro pessoal vir aqui pra live, acompanhar o conteúdo de hoje, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E eu vou disponibilizar, gente, essa aula lá no nosso canal do Telegram. Então, para quem não está no canal do Telegram ainda, olha só, clica no link azul do meu perfil quando acabar a live, depois seleciona o botão canal do Telegram. Ele é gratuito, tem vários conteúdos exclusivos lá no canal, áudios, ferramentas, lista de compras, o e-book de chás e fitoterápicos que eu prometi para vocês na terça-feira durante a live já está lá para você fazer o download. E os conteúdos que estão lá, eles são exclusivos do canal, você só consegue acessar se você estiver no canal. Então, baixa o Telegram, que é gratuito também, e vai lá pro nosso canal quando a live terminar, para você poder acessar a super aula que eu preparei, caso a gente chegue em 500 pessoas aqui ao vivo, beleza? Tem muita gente chegando aqui pela primeira vez, né? Então, para você que chegou aqui na sua primeira live, prazer, meu nome é Carol Faria, eu sou nutricionista e eu sou também portadora da síndrome do ovário policístico, assim como vocês. Eu trabalho com SOP há 4 anos, né? Trabalho ajudando mulheres com síndrome do ovário policístico a terem mais saúde, mais autoestima e mais fertilidade. Convivi por muitos e muitos anos com os sintomas da síndrome do ovário policístico, como acne, queda de cabelo, muitos pelos no rosto e no corpo, excesso de peso, gordura abdominal, cansaço, fadiga, indisposição, vontade de consumir massas, doces, carboidratos. Gente, todos os sintomas da SOP que alguém pode ter, eu tive, todos ao mesmo tempo. Não é que eles apareciam assim uma vez de cada um, não, era tudo que era pra ferrar de vez, né? Era pra acabar com tudo de uma vez só. Então eu sei o que vocês estão passando, eu sei o que vocês estão sofrendo, né? Vocês que estão aí ainda no entendimento da síndrome do ovário policístico, buscando entender o que significa essa doença, o que significa o tratamento da SOP. E eu tenho certeza que o conteúdo de hoje vai ajudar muito vocês a entender boa parte do que envolve a síndrome do ovário policístico, tá bom? Eu controlei a SOP de forma natural, sem medicamentos, sem hormônios, engravidei da minha primeira filha, que nasceu em 2014, e hoje a Manu tem 5, vai fazer 6 anos agora. E aí, logo depois do nascimento dela, eu voltei no meu médico, pedi novamente o anticoncepcional para tratar, né, a síndrome do ovário policístico. E pela primeira vez eu escutei de um médico que o anticoncepcional não seria tratamento, que eu já estava tratando ao ter mudado os meus hábitos de vida, minha dieta, enfim. Eu não acreditei muito nele, mas
continuei ali no meu caminho e 8 meses depois engravidei do Tintim. Hoje ele tem 4 anos, nasceu em 2016. E desde o nascimento dele, quando o Tintim nasceu, eu voltei a ter os sintomas da SOP que já há muitos anos eu não manifestava, né? Já há muitos anos eu não tinha. E aí, somente aí, eu acreditei de verdade que eu tinha criado um método eficaz de tratamento para síndrome do ovário policístico. Porque depois que o Tintim nasceu, eu falei assim, gente, não é possível. Eu fiquei anos sem ter barba, eu fiquei anos sem ter queda de cabelo, eu fiquei anos sem ter acne. Como é que tudo isso voltou, né? Por que que isso voltou? E aí eu parei para analisar como tinha sido, né, o meu período gestacional. Um período de muito estresse, de muita ansiedade, de sedentarismo, porque eu era uma grávida de alto risco. E ainda descontando toda essa frustração na comida, comendo errado, comendo muito carboidrato. E eu falei, é isso que faz a SOP manifestar e é esse o caminho que faz a gente tratar a SOP de verdade. E foi daí que nasceu, né, os meus programas de atendimento para mulher que tem SOP. Então eu sei o que vocês estão passando aí do outro lado. Coloca aqui nos comentários para mim qual que é o sintoma da síndrome do ovário policístico que mais te incomoda. Se hoje você pudesse escolher um único sintoma para se ver livre, eu sei que essa pergunta é difícil, mas se você tivesse que escolher um único sintoma para se libertar, para se livrar, qual sintoma seria? Coloca aqui nos comentários que eu quero ver a resposta de vocês. Vamos lá, e para quem tá assistindo a gravação, gente, para quem não conseguiu assistir ao vivo, quando terminar a live, manda um direct pra mim, me escreve no inbox do Instagram e conta um pouquinho da sua história pra mim. Conta pra mim o que você já tentou fazer pra tratar, o que deu certo, o que não deu tão certo, qual é o sintoma que você quer se livrar, qual é o sintoma que mais está te incomodando, que aí eu te explico como eu posso também ajudar você a ter um tratamento natural, sem medicamentos e sem hormônios, tá bom? Muita gente aqui falando dos pelos, né, gente, hirsutismo, pelos no rosto, acho que é um sintoma que incomoda muito, acaba, né, com a nossa autoestima. Muita gente aqui também falando da acne. Vi gente falar da questão dos cistos, né? Acabar com os cistos nos ovários. Coitados, gente, eu acho que eles são os que menos afetam a gente. Pelos e perder peso. Olha lá, Patrícia, pra quem quer perder peso, gente, semana que vem começa o nosso desafio detox, hein? Olha lá, preparem-se, hein? Uma turma extra, porque vocês pediram, né, um desafio para perda de peso. Então, quem tá aí lutando contra obesidade, sobrepeso, quer emagrecer, sem fazer dieta radical, sem passar fome, sem seguir, né, dietas mirabolantes, se inscrevam no desafio Detox, que começa já na próxima segunda-feira, hein? Podem falar com a Ana Vitória depois sobre isso. Queda de cabelo também tem incomodado, né, muita gente. Gente, olha só, a Flávia tá perguntando se eu falo também sobre os miomas. Falo, tá? Mas os miomas, gente, eu falo em outro perfil, que é o @foco na fertilidade, tudo junto. Inclusive tem uma live no IGTV que a gente falou sobre mioma, né? Eu e a doutora Juliana, que é ginecologista. Então quem perdeu e quem tem mioma, depois corre lá e assiste a live. Barriga de verme e não menstruar. Acne, ciclo irregular, sobrepeso também incomoda, dor nos seios. Gente, olha como é vasto, né, os sintomas da síndrome do ovário policístico. Cada uma sente de uma forma, cada uma sofre por conta de um problema e é muito, muito importante a gente buscar um tratamento para isso, né? É muito importante que a gente vá em busca de um tratamento que liberte a gente desses sintomas e que permita a gente a ter qualidade de vida, a ter autoestima, a ter fertilidade. Para quem deseja engravidar, gente, não é impossível. A gente vai falar sobre isso aqui na live de hoje, tá bom? E vamos lá, então, falar dos 8 segredos ou 8 verdades sobre a síndrome do ovário policístico que muito provavelmente você não conhece e você precisa, como portadora da SOP, conhecer. A primeira coisa que eu selecionei aqui, gente, que eu acredito que é muito importante a gente falar e que eu percebo que ainda gera muita confusão em vocês, é a questão dos sintomas. Verdade número 1, gente. Nem todo mundo que tem SOP é igual. Então, vocês estão vendo, né, que tem gente que sofre mais com um sintoma, tem gente que sofre mais com outro, mas pode perfeitamente acontecer de uma portadora da síndrome do ovário policístico não ter acne, queda de cabelo e excesso de pelos. Pode acontecer de uma portadora da SOP não ter cistos nos ovários, né? Cisto ovariano, gente, não é critério para diagnóstico da síndrome do ovário policístico. Tem muita mulher com SOP que nunca teve nem vai ter cisto nos ovários, tá? Cistos nos ovários. Então, tem mulheres que manifestam de diferentes formas, tá? Nem todo mundo que tem síndrome do ovário policístico tem a mesma SOP.
Nem todo mundo que tem síndrome do ovário policístico manifesta da mesma maneira. E é completamente possível e normal você não ter sintomas que às vezes você acredita que é obrigatório no diagnóstico da SOP, como é o caso dos cistos. Isso não é verdade, tá? Existem 4 fenótipos da síndrome do ovário policístico que a gente nomeia por letras. Então, fenótipo A, B, C e D. No fenótipo A, que a gente chama de fenótipo de livro, é o meu fenótipo, todos os critérios de diagnóstico estão presentes. Quais são os 3 critérios usados para o diagnóstico da SOP? Cisto no ovário, ciclo menstrual irregular, anovulatório ou ausente e os sintomas de hiperandrogenismo, ou seja, excesso de hormônios masculinos, que podem aparecer no seu exame de sangue ou por critérios clínicos, ou seja, sintomas, como a acne, a queda de cabelo e o excesso de pelos. Uma mulher que tem síndrome do ovário policístico do fenótipo A, ela manifesta as 3 coisas. Ela tem cisto no ovário, ela tem ciclo irregular e ela também tem excesso de hormônio masculino. Seja quando faz exame de sangue, seja por sintoma como a acne, o hirsutismo e a queda de cabelo, tá? O fenótipo B, gente, é aquela mulher que tem o hiperandrogenismo, ou seja, ela tem excesso de hormônios masculinos, ela tem os cistos nos ovários, mas ela menstrua regularmente. Carol, é possível uma mulher com síndrome do ovário policístico não ter ciclo irregular? É possível, é normal e é estudado, tá bom? Nem toda mulher com SOP tem ciclo menstrual irregular. Algumas mulheres, elas menstruam normalmente todos os meses de forma regular e inclusive ovulam, tá? Então, o fenótipo B é aquela pessoa que tem o hiperandrogenismo, tem o excesso de hormônios masculinos, tem os cistos nos ovários, mas não tem o ciclo irregular. O fenótipo C é aquela pessoa que tem o fenótipo C é a pessoa que tem... Ai, gente, que gafe. Fugiu agora. Fenótipo B, a pessoa menstrua regular, tem cisto e tem hiperandrogenismo. No fenótipo C, a pessoa tem cistos nos ovários, não tem cisto no ovário, tem o hiperandrogenismo, então acne, queda de cabelo, excesso de pelos, mas ela não tem o ciclo regular que acontece no fenótipo B. Então, o fenótipo B e C, eles são ao contrário, né? Enquanto no fenótipo B a pessoa tem o ciclo regular e menstrua todos os meses, no fenótipo C ela não tem ciclo regular, ela pode ficar meses sem menstruar ou sem ovular, que seria o ciclo anovulatório, acompanhado do hiperandrogenismo, que é o excesso de hormônios masculinos, só que ela não tem o ciclo regular, né? E ela tem cistos. Agora, no fenótipo D, gente, que é o fenótipo mais raro, mas que também a gente vê muita gente do fenótipo D, e que talvez seja... Eu não sei dizer se é o melhor fenótipo, mas eu acredito que é o que menos afeta, principalmente a questão da autoestima, é aquele fenótipo que não existe o hiperandrogenismo. Então, a mulher do fenótipo D, ela tem os ciclos menstruais irregulares, ela tem os cistos nos ovários, mas ela não tem hiperandrogenismo. Então, ela não tem excesso de hormônios masculinos e ela não tem os critérios para esse diagnóstico. Ela não tem acne, não tem queda de cabelo, não tem excesso de pelos. Então, talvez seja aí, entre aspas, o melhor, né? Mas não sei se essa seria a melhor palavra. Então, fenótipo A, os 3 critérios: acne, queda de cabelo, excesso de pelos ou alterações no exame de sangue, ciclo menstrual irregular e cisto no ovário. O fenótipo B não tem o ciclo irregular, tem o cisto no ovário e tem o hiperandrogenismo. O fenótipo C tem o ciclo irregular e tem cisto, não tem cistos e tem o hiperandrogenismo. E o fenótipo D tem só o ciclo irregular junto com os cistos nos ovários, mas não tem o hiperandrogenismo nem os critérios clínicos que o definem, tá bom? Então, nem todo mundo manifesta SOP da mesma forma, nem todo mundo tem a mesma síndrome do ovário policístico, nem todo mundo tem os mesmos sintomas da síndrome do ovário policístico. É importante a gente saber disso porque sempre rola uma comparação, né? Ah, a minha amiga tem SOP, mas ela não menstrua, ela fica meses sem menstruar. Eu fui diagnosticada com SOP, mas eu menstruo todos os meses. Será que é possível eu ter SOP? Né? A gente sempre se compara com alguém que a gente conhece e acaba gerando também muita confusão na questão do diagnóstico, principalmente das mulheres que não têm os cistos nos ovários, que é o fenótipo C. Porque síndrome do ovário policístico leva a crer que toda mulher com síndrome do ovário policístico tem ovário policístico, e na verdade não é. O fenótipo C não tem cistos nos ovários e isso é completamente normal e inclusive muito comum, tá? Então, primeira verdade aí, nem todo mundo que tem SOP tem a mesma SOP ou manifesta da mesma forma,
Verdade ou segredo número 2. A SOP não é uma doença dos ovários. Quando a gente entende que nem todo mundo que tem síndrome do ovário policístico tem cistos nos ovários, a gente começa a entender que a doença talvez não seja do nosso ovário, o que muita gente ainda acredita, né? Eu já vi muita gente falando que, Carol, eu tô tão desesperada com a SOP, eu sofro tanto com os sintomas da síndrome do ovário policístico, que eu penso em tirar o meu útero, tirar os meus ovários para me ver livre do problema. E aí, gente, é muito triste para mim ter que falar para uma pessoa nesse auge do desespero que nem assim ela teria o controle, né? Que nem tirando o útero e os ovários ela se veria livre da síndrome do ovário policístico, porque o problema não está nos nossos ovários, tá? O ovário que tem cisto, o ovário de padrão micropolicístico, ele só tá sofrendo as consequências metabólicas de uma síndrome do ovário policístico, tá? Então, a SOP, gente, ela é um conjunto de sinais e sintomas que são ocasionados por disfunções hormonais ou desequilíbrios hormonais. E essas alterações nos hormônios, esses desequilíbrios hormonais, levam aos sintomas, incluindo a formação de cistos no ovário. Então, o ovário ele não está sendo culpado. Existem alterações de hormônios que são produzidos por outras glândulas além do ovário. Alterações de pituitária, de tireoide, de suprarrenal, né? Existem várias glândulas que são produtoras de hormônios que apresentam alteração na síndrome do ovário policístico. Então, a SOP não é uma doença do seu útero, ela não é uma doença do seu ovário. Fazer esterectomia, ou seja, retirar o aparelho reprodutor feminino, não resolveria o problema, nem te livraria dos sintomas, né? Muito pelo contrário, te arrumaria aí um segundo problema, que seria ter que repor os hormônios, né, produzidos pelos ovários durante toda a vida. Então, o tratamento da SOP, a gente vai falar um pouquinho disso além da live, é muito mais complexo do que controlar hormônios ovarianos ou controlar hormônios do aparelho reprodutor feminino, tá? A SOP não é uma doença, gente, ginecológica, tá? A síndrome do ovário policístico é uma doença endócrino-metabólica, que envolve alterações no nosso metabolismo e na nossa produção hormonal. E daí vem outro erro, né? Que é buscar sempre o ginecologista como médico que melhor entende, ou que melhor trata, ou que melhor diagnostica a síndrome do ovário policístico. Quando, na verdade, o profissional mais adequado para fazer tudo isso é o endócrino, né? Que entende não só do aparelho reprodutor feminino, que é o caso do gineco, mas também de toda a questão hormonal, de todo o equilíbrio hormonal, né? De todas as glândulas produtoras de hormônios e tudo mais. E quem já estudou comigo a questão do diagnóstico sabe que a SOP é uma doença de exclusão. A gente precisa excluir várias outras doenças para ter o diagnóstico da SOP. E quem faz essa exclusão das outras doenças, que não tem nada a ver com o aparelho reprodutor feminino, é o médico endocrinologista, que vai ter que avaliar funcionamento da tireoide, vai ter que avaliar funcionamento da suprarrenal, avaliar funcionamento da pituitária, né? Fazer um check-up realmente endocrinológico para que a gente consiga fazer a exclusão das outras doenças e daí, então, fazer o diagnóstico da SOP. Uma coisa que é curiosa, que vocês até me perguntaram na caixinha dos stories no final de semana, foi em questão ao... Ai, gente, hoje eu tô mal, hein, da cabeça. Terça-feira eu vim aqui fazer live e tava com uma dor de dente que eu não conseguia abrir a boca, por causa de uma extração de siso. Hoje eu tô aqui que, gente, meu tic-tac eu não tô conversando. Acho que eu vejo os comentários e aí eu fico querendo saber o que vocês estão escrevendo aqui e perco o fio da meada. Vocês tinham me perguntado sobre o nome da síndrome do ovário policístico. E aí, uma coisa que é sempre importante dizer também, né? Muitos estudiosos, né, da síndrome do ovário policístico, médicos e, enfim, profissionais que buscam, né, conhecer a SOP, atualmente tem lutado, né, tem realmente procurado a troca do nome de síndrome do ovário policístico para síndrome metabólica reprodutiva. E eu acredito fielmente que o nome seria muito melhor se fosse esse. Por quê? Síndrome do ovário policístico leva ao erro, né? Síndrome do ovário policístico induz a gente a acreditar que o problema tá no ovário policístico, que a síndrome só vai acontecer se o ovário policístico existir. E isso não é verdade, né? A gente acabou de falar aqui dos fenótipos, das manifestações, né? Do fato de mulheres sem cistos manifestarem síndrome do ovário policístico, que é o caso do fenótipo C. E aí, a troca do nome para síndrome metabólica reprodutiva vai de uma forma mais coerente a fisiopatologia da doença, sabe? A gente consegue
traduzir melhor, né, o que significa ser portadora da síndrome do ovário policístico, o que significa a SOP. Então existe esse projeto aí para trocar o nome e eu acredito que seria ótimo, né, para a gente ter mais conhecimento e também até as pessoas que assim buscam, né, que estão lá na luta pela troca do nome, até acham que trocando o nome para síndrome metabólica reprodutiva, a doença vai ganhar mais visibilidade. As pessoas vão se importar mais, né? Vai traduzir melhor o risco que é ter síndrome do ovário policístico, que hoje, para muitas pessoas, infelizmente, ainda acham, né, que é só sinônimo de não poder engravidar ou só sinônimo de ter cisto no ovário e que tá tudo bem. E na verdade não é. A SOP, quando não tratada, gera uma série de consequências muito ruins para a nossa saúde, inclusive desenvolvimento de doenças crônicas, né? Então existe esse estudo, existe essa luta aí para a troca do nome e eu fielmente acredito que isso vai acontecer, né, de repente num futuro próximo, e isso vai ser excelente para que a gente consiga levar mais conhecimento sobre a SOP e de repente valorizar, né, a síndrome do ovário policístico dentre os médicos e os profissionais da área da saúde. Terceira verdade, né, que vocês precisam saber e que a gente até falou aqui, é a questão dos cistos não serem obrigatórios, tá? A gente já falou isso na primeira verdade, eu citei agora de novo, e foi a terceira verdade que eu separei para ficar aqui muito claro para vocês e para ficar muito fixo, né, essa informação. Nem toda mulher com síndrome do ovário policístico precisa ter cistos nos ovários. Assim como nem toda mulher que no ultrassom aparece cisto ovariano, padrão micropolicístico no ovário, ovário com policísticos ou ovário com micropolicísticos, isso não é sinônimo de ter SOP. Eu falei aqui na live sobre diagnósticos, né? Falei bastante sobre isso. Quem não assistiu, depois procura no IGTV ou procura no YouTube a live para você ver, né, toda a questão que envolve diagnóstico. Mas falando aqui de uma forma muito rápida, né, e muito resumida. Quando você tem cistos nos ovários, você faz ultrassom, por exemplo, perto do período ovulatório, muito provavelmente vai aparecer no ultrassom que você tem múltiplos folículos, ou que você tem múltiplos cistos, ou que você tem ovário, né, HD, gente, que aparece às vezes no laudo, é hipótese diagnóstica de ovário policístico. Isso é normal, tá? Dependendo do período do ciclo menstrual que você faz o exame, é completamente normal e até esperado que o seu ovário esteja policístico. Então, não se assustem somente pelo exame. Se o seu exame deu ovário policístico, não quer dizer que você tem SOP. Pode ser que você tenha feito o exame próximo do período ovulatório e que aqueles cistos, entre aspas, que apareceram ali, são só folículos que estão sendo recrutados para o processo ovulatório acontecer. A mulher que tem esse ovário policístico no ultrassom, para ter SOP, ela precisa ter pelo menos mais um critério. Ou ela também tem ciclo irregular, né? Fica meses sem menstruar, menstrua cada hora num período diferente, ou fica tipo com ciclos de 40, 45 dias, não ovula, tá tentando engravidar há muito tempo e não consegue, então tem alterações de ciclo menstrual, além do ovário policístico, ou se ela menstrua todo mês e apareceu no ultrassom ovário policístico, ela também tem que ter hiperandrogenismo para ter SOP. Então, ou os hormônios masculinos são aumentados, e aí não necessariamente a testosterona, tá? Testosterona, androstenediona, dihidrotestosterona, hormônios de característica masculina podem estar alterados de várias maneiras e de várias formas. Mesmo que a testosterona, que é a grande vilã, né, entre aspas, esteja normal. Ou a pessoa tem acne, queda de cabelo, excesso de pelos. Então, se você tem hirsutismo, tem muito pelo no pescoço, aqui na lateral do rosto, na região de mentos, que é essa região aqui de queixo, entre os seios, nas auréolas, no abdômen inferior, que é ali na linha alba, na região lombosacra, você tem realmente muitos pelos, né? Algo que chama a atenção. E também tem cisto no ovário, vale a pena investigar a síndrome do ovário policístico. Se você tem tido muita acne, muita queda de cabelo, muita oleosidade na pele e no couro cabeludo e apareceu no ultrassom os cistos ovarianos, vale a pena investigar a SOP. Agora, se você não tem nada disso, menstrua todo mês, os ciclos são regulares, o cabelo tá ótimo, tá crescendo, não cai, a pele não é oleosa, não tem acne, você não tem pelo em lugar nenhum e não tem alterações nos exames de sangue de hormônios masculinos, você muito provavelmente fez ultrassom no período ovulatório e esse ovário policístico que apareceu ali não quer dizer nada sobre a sua saúde, tá? Então, cistos não são obrigatórios no diagnóstico da SOP. Quarta verdade, tirar o útero e os ovários
não resolve o problema, né? Então, a partir do momento que a gente entende que não é o nosso ovário que está produzindo as alterações hormonais, que não é os hormônios ovarianos que estão em desequilíbrio, né? Que estão sendo produzidos de uma forma, entre aspas, errada, a gente começa a entender que o ovário, coitado, ele não tem culpa de nada, né? Ter cistos no ovário, gente, é um sintoma da síndrome do ovário policístico. Então, ele só aparece quando você começa a ter cistos nos ovários, sendo portadora da SOP. Esse cisto no ovário é um sintoma, assim como é a acne, assim como é a queda de cabelo, assim como é o excesso de pelos. Ninguém aqui procura tirar a pele para resolver o problema, né? Tipo, vou arrancar minha pele, vou virar só músculo para resolver o problema. E as pessoas querem tirar os ovários, né? Então, ter cisto no ovário é um sintoma, é uma forma que o seu organismo está te mostrando que existe algo errado que precisa ser resolvido. Então, tirar ovário, tirar útero, fazer esterectomia não resolve a síndrome do ovário policístico, não é considerado tratamento para a síndrome do ovário policístico, tá? Você só vai ter essa recomendação de retirar o aparelho reprodutor se você tiver realmente um problema nele e a cirurgia for a única opção. Mas para tratamento de SOP, gente, não faz o menor sentido, tá bom? Quinta verdade, SOP não tem cura. Quem aqui já achou que estava curada da SOP? Ou quem aqui já achou que a SOP tinha cura? A Jéssica falou, fui diagnosticada com SOP há 1 ano e estava completamente enganada pela minha médica. Tô chocada com tudo que eu estou aprendendo nessa live, não tinha nem noção de tudo. Quem mais aqui tá como a Jéssica, gente? Eu tô trazendo novidades pra vocês. Quem me segue aqui há muito tempo, quem já acompanha meu trabalho há bastante tempo, quem, óbvio, tá nos 30 dias contra a SOP, ou na maratona, no programa de combate à SOP, sabe de tudo isso de cor e salteado, né? Mas quem tá chegando agora, quem é nova no Instagram, quem teve um diagnóstico recente, vocês estão gostando, gente? Tá bacana? As informações estão sendo úteis pra você? Porque às vezes eu acho que eu tô falando mais do mesmo, sabe? Muita gente achando que tinha cura, hein? Olha só, também estou chocada e pasmada. Eu nunca tinha ouvido esse termo, Ângela. Olha só, a questão da cura. O que acontece normalmente com a mulher com SOP, né? Qual que é a história mais comum que eu escuto e que é a minha própria história? A mulher é diagnosticada no início da adolescência, então lá com 12, 13, 14 anos, logo depois da menstruação. E aí ela já começa a usar anticoncepcional, mesmo que ela seja virgem, né? Porque até então o anticoncepcional era o tratamento da SOP, era o único tratamento que a SOP tinha. E aí, essa menina com 12, 13, 14 anos, das duas uma. Ou ela cresce usando anticoncepcional e traumatizada com o diagnóstico, que foi o meu caso, porque quando o médico falou que eu tinha SOP, ele não falou só que eu tinha SOP, ele falou que eu tinha SOP que jamais poderia engravidar, que se eu quisesse um dia ter filhos, eu teria que fazer um tratamento. Então, era impossível eu esquecer o diagnóstico, porque aquilo me traumatizou de um jeito que eu levei isso pro resto da minha vida, né? Até eu casar, eu falava pro meu marido que se a gente quisesse ter filhos, a gente teria que adotar ou fazer um mega tratamento super caro que a gente não tinha como pagar. Então, você não esquece o diagnóstico porque ele foi traumático. Ou a pessoa que teve um diagnóstico não traumático, então, que o médico só falou que era SOP e não explicou muito, né? Que, enfim, falou que era ovário policístico e isso era normal. Ou falou que era ovário policístico e que era só o anticoncepcional que resolvia. Muitas vezes a mulher começa a usar anticoncepcional nessa fase, nesse começo de adolescência, e usa até 30 e poucos anos quando decide engravidar, mas ela esquece do diagnóstico. Porque não chamou atenção, não foi traumático, não doeu, né? Como doeu pra mim e pra vocês que escutaram aí, que não poderiam ser mães. E aí, ou a pessoa acredita que o anticoncepcional realmente curou o problema, porque não manifesta mais, né? Os sintomas ficam mascarados. E aí só vai se dar conta de que é um problema e que a SOP ainda tá lá quando ela tenta engravidar. Então, quer dizer, ela usa anticoncepcional por décadas, muitas vezes, né? 15, 20, 30 anos. E aí, quando ela resolve engravidar, que ela já tá com 30 e poucos anos, ela para o anticoncepcional e aí ela começa a se assustar com as manifestações, né? O ciclo começa a vir mais pausado, aí falha 1 mês, ela acha que tá grávida, faz o teste, deu negativo. Ué, mas a menstruação tá atrasada. Aí a menstruação desaparece, às vezes fica meses sem aparecer. E ao mesmo tempo começa a aparecer pelo, começa a cair cabelo, a pele fica oleosa. Aí ela vai onde? No médico, né? Fala assim, olha, tá acontecendo alguma coisa de estranho comigo. E aí o médico diagnostica a SOP. Então, ou ela teve o diagnóstico lá atrás e não lembra,
ou ela não realmente passou muito batida, ela começou a usar o anticoncepcional, talvez até como método contraceptivo, e só foi ter o diagnóstico quando decidiu engravidar. E aí, a gente acredita nessa cura, né? Tipo, eu vou usar anticoncepcional por 10 anos e não vou ser curada? Que tipo de remédio é esse, né? Tipo, o anticoncepcional trata a SOP, mas ele não vai te curar, né? Porque síndrome do ovário policístico não tem cura, tá, gente? Como qualquer outra síndrome. Alguém já viu aqui síndrome de Down ser curado? Ou síndrome de Cushing ser curada? Alguém aqui já viu alguém com alguma síndrome ser curado? Seja com qual for o medicamento ou o tratamento? Não, né? Síndrome é algo que a gente leva pra vida. E a síndrome do ovário policístico não é diferente. Ela pode se manifestar em diversas fases da vida. Então, por exemplo, eu fiquei anos sem ter sintomas, até engravidar do meu segundo filho. Agora, novamente, estou sem sintomas. Então, essa é a grande vantagem da SOP. Você se torna assintomática quando você trata da forma correta. Mas isso não quer dizer que você está curada. Se hoje eu despirocar na comida, começar a comer tudo errado, parar de fazer atividade física, entrar numa vibe de dormir muito tarde, acordar muito tarde, ou dormir pouco, ou dormir mal, estiver muito estressada, pode ter certeza absoluta que os meus sintomas voltam. E como que eu sei disso? Porque eles já voltaram 3 vezes. Eles voltaram, eu tive eles no começo da adolescência, eu tive de novo lá por volta dos 20 anos, quando eu tive anorexia, e aí, enfim, isso é uma outra história. Mas aí quando eu voltei, né, a me alimentar e tive compulsão, eu voltei a ter os sintomas, e a terceira vez depois que meu segundo filho nasceu. Então, por 3 vezes eu já voltei a manifestar, mesmo depois de muitos anos sem ter sintomas. Então, a SOP, ela pode ser assintomática, coisa que a gente não consegue com outras síndromes, né? Não dá pra você ter uma síndrome de Down assintomática. Não dá pra você ter uma síndrome de Cushing assintomática. Mas você consegue ter uma SOP assintomática, né? E se ela tá assintomática, significa que você está com o controle da síndrome e não com a cura, tá bom? SOP não tem cura. Mas ela tem tratamento e todo mundo aqui tem que tratar, tá bom? Até porque, gente, mesmo que você esteja assintomática, por usar anticoncepcional, não significa que você está controlando a SOP. Significa que o anticoncepcional tá lá mascarando os sintomas. O que o anticoncepcional faz, gente? Ele esconde o sintoma. É como se você tivesse aí na sua casa com uma parede mofada. Tem uma mancha enorme de mofo na sua parede, horrível, que você não consegue olhar pra ela. E aí, ao invés de você contratar uma pessoa para quebrar essa parede, descobrir onde está o vazamento e a infiltração, arrumar o vazamento e a infiltração e depois pintar de novo essa parede, você resolve comprar um quadro gigante e botar na frente do mofo. O que vai acontecer? Primeiro, você não vai mais ver o mofo, né? Porque o quadro tá ali cobrindo. O quadro, gente, é o anticoncepcional. O anticoncepcional esconde os sintomas, ele camufla os sintomas, ele não deixa o sintoma aparecer. Só que, por trás desse quadro, o que está acontecendo nessa parede? O vazamento ou a infiltração continuam acontecendo. Então, o problema hormonal, o desequilíbrio hormonal continua lá. E aí, se você fica muito tempo sem tratar, porque você não tá vendo o mofo, você não tá vendo o sintoma, né? Que existe um vazamento ali. O que acontece? Você fica sem tratar, essas alterações hormonais vão piorando. E aí vão levando a outras doenças, como é o caso do diabetes. Né? Mulheres com síndrome do ovário policístico têm uma chance absurda de se tornarem diabéticas, principalmente se usam anticoncepcional. Por quê? Anticoncepcional piora a resistência à insulina. Então, mulheres que têm resistência à insulina e usam anticoncepcional, o anticoncepcional piora a resistência à insulina, é científico. Tem N estudos que comprovam essa teoria já. E segundo, você não tá vendo sintoma? Muitas vezes você esquece que tem um problema, né? Eu não tenho acne, eu não tenho queda de cabelo, eu não tenho excesso de pelos, então, posso comer, posso ficar sedentária, enfim. Você esquece que tem aquele problema. E aí, dentro de você, ou seja, dentro da parede, aquele vazamento, aquela infiltração continua acontecendo. Se demorar muito para você, de fato, tratar essa questão, quando você vê, você já tá com uma doença até mais séria, né? Como é o diabetes, hipertensão, doença cardiovascular, AVC, infarto, enfim, são N as consequências de uma SOP não tratada. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico e por aí vai, tá bom? Sexto, qual é a origem da SOP? A origem da SOP, ao que tudo indica, é genética, tá? Então, ao que tudo indica, a síndrome do ovário policístico é uma doença genética transmitida de mãe para filha. Filhas
de mães portadoras de SOP têm 50% mais chance de desenvolverem também síndrome do ovário policístico do que as filhas de mulheres não portadoras da SOP. E aí, toda vez que eu falo dessa questão genética, aparece sempre aqui nos comentários. Ah, mas eu sou a única da família que tem. Ah, mas minha mãe nunca teve. Ah, mas minha mãe não tem SOP, minha irmã não tem SOP, ninguém da família tem SOP e eu tenho. Então, vamos explicar isso com mais detalhes para ninguém aqui sair com dúvida. Bom, o que a gente sabe de origem da SOP? Ao que tudo indica, a síndrome do ovário policístico é genética, é transmitida de mãe para filha. Só que ela só se desenvolve se a pessoa, se a mulher ou menina, for exposta a fatores ambientais que sejam favoráveis a esse desenvolvimento. Ou seja, quais são os fatores ambientais? São coisas que estão na rotina dela, né? Que estão em contato ali no dia a dia dessa pessoa. E o que favorece o desenvolvimento da SOP? Má alimentação. E má alimentação, gente, pode ser alto consumo de industrializados, pode ser alto consumo de carboidratos, muito consumo de açúcar, corantes, conservantes, adoçantes, tá? Várias coisas da alimentação podem fazer com que haja o pontapé inicial do desenvolvimento da SOP. Segundo, estresse, ansiedade, né? Alta produção de hormônios ruins, hormônios do estresse, como é o cortisol. Terceiro, noites de sono mal dormida. Noites de sono com poucas horas de sono, sono ruim, de qualidade ruim. E quarto, sedentarismo, né? Então, uma pessoa que tem um fator genético, então, eu nasci de uma mãe portadora. Minha mãe tinha SOP. Eu nasci dela. Eu já tenho 50% de chance de desenvolver a síndrome do ovário policístico. 50% a mais de chance de desenvolver síndrome do ovário policístico. Quando eu for exposta a esses fatores, ou seja, se eu comer errado, se eu comer muito carboidrato, muito açúcar, ficar estressada, dormir mal, ser sedentária, aí eu vou desenvolver a SOP. Então, ter a genética, ter a influência genética não é garantia que você vai desenvolver. Você precisa dos fatores ambientais para que essa síndrome se manifeste, para que ela de fato se desenvolva. Se desenvolveu a primeira vez, você vai ter para sempre. É o que a gente falou na verdade anterior, né? A SOP não tem cura. Mas você pode tratar e ficar assintomática, sabendo que você é portador e sabendo que se você vacilar de novo, ela vai reaparecer, ela vai ressurgir, ela vai voltar. Aí, o que acontece nos casos em que as mães e as irmãs e ninguém da família é portadora da SOP? Duas coisas que a gente precisa levar em consideração, tá? Primeiro, se você tiver a mesma idade que eu, ou seja, por volta dos 30 anos, talvez a sua mãe já tenha mais de 55, 60, enfim, minha mãe tem 65 anos. Na época da minha mãe, não se falava de SOP. A síndrome do ovário policístico é uma doença relativamente nova. Já existia, né? Já havia literatura sobre isso, mas era uma coisa que não se estudava, né? Há 60 anos atrás, como que era esse negócio de diagnóstico? Como que era o desenvolvimento do médico? Como que era o estudo do médico? Não tinha internet, não tinha nada disso. Então, na época que as nossas mães eram adolescentes, muito provavelmente não existia um diagnóstico como existe hoje de síndrome do ovário policístico. Então, pode ser que a sua mãe fosse portadora, mas não soube, não teve diagnóstico, né? Atrasava a regra, como diziam, né? A regra tá atrasada. Às vezes tinha mais pelo, origem portuguesa, origem italiana. Às vezes tinha queda de cabelo, genética, né? Tipo, tudo tinha um motivo menos a SOP, porque não se conhecia, não se existia. E segunda coisa que é importante dizer, e só a título de curiosidade, vocês viram o bullying que eu fiz com a minha mãe uns dias atrás? Quem viu os stories da minha mãe se pesando? Ela veio aqui no meu escritório em casa e tem a balança, né, do consultório. Aí ela, putíssima da vida, porque a minha balança estava errada, porque onde já se viu que eu tinha desregulado a balança só pra ela pesar mais. Foi lá na despensa, pegou um saquinho de feijão, veio pesar o saquinho pra ver se tinha 1,5 kg e mesmo. Então, gente, aquela é minha mãe. Ela tem dificuldade pra perder peso, como vocês viram, né? Nos stories ficou muito evidente que ela ficou emputecida, porque ela só tinha perdido 20 gramas depois de ter feito uma dieta radical a semana inteira. Enfim, ela tem muito pelo até hoje, ou seja, ela tá na menopausa, gente, há 15 anos, e ela tem muito pelo ainda, região de mentos, região de pescoço, ela tira na pinça, encrava, é horrível, ela sofre com isso até hoje. Já falei 50 mil vezes como que ela tem que tratar, mas ela não me ouve, tá? E, gente, eu só fiz bullying porque eu tentei ajudar ela, viu? Eu tentei muito, mas ela não me ouve.
casa de ferreiro, espeta de pau, ela não me escuta. Eu já contratei nutricionista pra ajudar ela e não resolve, tá? Então, enfim, é teimosa. Por isso, bullying. Pelos ela tem até hoje, queda de cabelo ela sempre teve a vida toda. E entre eu e minha irmã são 12 anos de diferença. Então, olha só o tempo que ela demorou pra conseguir engravidar. Qual que é a chance? E ela não tem SOP, viu? Você pergunta pra ela, mãe, você já teve síndrome do ovário policístico? Não, não sei nem o que é isso. Nunca tive, não. Não, nunca ninguém me falou isso aí, não. Não, isso aí é doença da modernidade, ela fala. Então tem. Enfim, né? Eu olho pra minha mãe, gente, ela tinha todas as características. Tinha ciclo irregular, tem pelo até hoje, queda de cabelo, acne, dificuldade pra perder peso, enfim, todos os sintomas da SOP. Eu quase faço o diagnóstico pra ela, né? Mas ela jura de pé junto que ela nunca teve esse diagnóstico, que ela nunca nem ouviu falar dos médicos que atendiam ela, que ela era portadora de ovário policístico ou de síndrome do ovário policístico. Então esse é um ponto importante. Segundo ponto importante, ainda que a sua mãe... Minha mãe não tem diabetes, tá, gente? Ela tem pré-diabetes, até hoje. Assim, ela meio que... Ela faz um controle mínimo da alimentação, né? Tipo, eu encho muito o saco dela e ela conseguiu melhorar isso nos últimos anos. Mas ela já teve várias idas e vindas aí nesse quadro de resistência à insulina, / pré-diabetes e tudo mais. Segundo ponto importante, na época dos nossos pais, como que era a vida, né? Como que era o dia a dia dos nossos pais? Muitos trabalhavam na roça, tinham uma rotina exaustiva, ficavam muitas horas em pé, carro era muito luxo, então a maior parte das pessoas, né, a menos que você seja aí de família rica e tradicional, andavam muito a pé, ou no mínimo de transporte público. Quando era lugares minimamente perto, eles iam a pé, voltavam a pé, ia pro mercado, tinha que ir pro mercado a pé, né? Andar de carro era muito difícil, não existia internet. Então, como que era a questão da alimentação dessas pessoas? Era muito pouco industrializado, até porque industrializado naquela época era muito caro. Eu lembro da minha avó contar que refrigerante para eles era só no aniversário. Por quê? Era muito caro ter refrigerante em casa. O que eles comiam? Eles comiam fruta, verdura, coisa de feira. Quem era do interior, quem morava na roça, comia o que plantava, né? Comia lá o ovo, a galinha que matava. Então era uma alimentação muito mais natural e muito mais saudável do que a gente tem hoje em dia. Então, além da falta do diagnóstico e dessa subnotificação da SOP pelos anos aí mais antigos, ainda eram pessoas que eram muito menos expostas a fatores ambientais em relação a gente. Gente, na época das nossas mães tinha baladona, as pessoas iam dormir 8 horas da noite, não tinha o que fazer. Na casa da minha mãe, por exemplo, não tinha televisão. A minha mãe foi ter televisão depois de casada, né? Muito tempo já depois de casada, quando ela trabalhava e começou a ganhar dinheiro e comprou lá a televisão dela. Mas antes, 8 horas da noite, as pessoas estavam dormindo, porque não tinha o que fazer, né? Então dormia-se muito bem, dormia-se muito, né? Tinha uma qualidade de sono muito boa, tinha a questão do estresse e ansiedade, existia? Claro que existia, tá, gente? Estresse e ansiedade existe a vida toda, mas era muito menos do que hoje em dia. As mulheres ficavam em casa, cuidavam da casa e do marido e dos filhos, os homens saíam para trabalhar e trazer o sustento da família. Não era a vida que a gente tem hoje, que a gente é mãe, dona de casa, esposa, profissional e, sabe, 50 mil atividades em um único dia. Então é muito importante a gente considerar isso. Pode ser que a sua família, né, que a sua mãe, seus irmãos talvez tenham SOP, tiveram síndrome do ovário policístico, mas não foram diagnosticadas, e pode ser que elas de fato, né, não tiveram, não manifestaram porque tinham um hábito de vida muito mais saudável e muito diferente do que a gente tem hoje em dia, tá? Sétima verdade, fatores ambientais são determinantes. Ou seja, se você tem a genética, e é exatamente o que eu acabei de explicar, se você tem a genética, você pode ou não desenvolver a SOP. Ainda que você tenha a genética, se você tiver bons hábitos, fizer atividade física frequentemente, consumir alimentos saudáveis, comer pouco carboidrato, tiver uma rotina e um estilo de vida saudável, talvez você nunca desenvolva. Eu vi muita gente perguntar, não aqui na live, mas no meu inbox, né, na minha caixinha e tal, sobre a minha filha. Eu fiz um stories há um tempo atrás e mostrei, né, alguns sintomas que ela manifesta da síndrome do ovário policístico hoje com 5 anos. Então, vamos lá, ela é filha de uma mãe com SOP. Eu já sei que a Manu tem 50% mais chance de ter síndrome do ovário policístico do que uma menina que não é mãe de uma portadora. O que ela manifesta com 5 anos? Ela tem tendência a ganhar peso,
Então, já há muito tempo a gente faz controle de peso. Ela chegou a sair do gráfico. Crianças gordinhas vão pro percentil 90, né? Minha filha saiu do gráfico, ela foi embora. Eu não tinha nem gráfico lá pra marcar o peso dela. Então, a gente já faz controle de peso nela já há bastante tempo, desde 3 anos de idade. Ela deu uma emagrecida, né? Ela cresceu, manteve o peso, e aí ela meio que entrou no gráfico de novo. Mas é uma tendência que ela tenha a ganhar peso. Ela tem uma preferência muito alta por carboidratos, saudáveis ou não, tá? A gente evita muito carboidrato não saudável em casa. Ela foi comer açúcar com mais de 2 anos, biscoito, bolo, essas coisas a gente não tem em casa, refrigerante a gente não tem, mas ela tem uma tendência, por exemplo, de comer muita fruta, né? Ela tem uma preferência por carboidrato. Arroz, gente, se você der uma travessa de arroz pra ela, ela mata ali, ó, tranquilamente. Então ela tem essa tendência, essa vontade do carboidrato, ela é extremamente ansiosa, mesmo com 5 anos, a ponto da gente não contar pra ela se vai viajar, se vai ter festa, se vai ter evento. A gente não pode falar pra ela, porque senão ela não dorme, ela fica doente, ela tem febrão. Então, olha só como a ansiedade é importante, né? Então, ela tem lá as manifestações e ela tem muito pelo, sempre teve, né? Então, você olha a perninha dela, meio aquele pelo loirinho, fininho, né? Mas que eu tenho certeza que na adolescência, na fase adulta, vai mudar o padrão e vai ser um problema lá pra ela, coitada. Então, desde já eu já faço tratamento. Claro que eu não passo, né, nenhum suplemento, ela não usa nada, mas a gente já começa a cuidar desde agora. Ela é extremamente ativa. Antes da pandemia, fazia natação, balé, judô, recreação, além das atividades na escola. Então, a gente manteve ela muito ativa, o máximo que a gente pôde, né? Agora, na pandemia, não tanto, mas antes, sim. E quando isso acabar, ela vai voltar para as atividades. Eu controlo muito a alimentação dela, não de uma forma traumática, como a minha mãe tentava fazer comigo, mas eu induzo ela a fazer boas escolhas. Eu dou uns toques quando eu acho que ela tá comendo muito. Eu fico o tempo todo falando pra ela comer devagar. Então, assim, desde muito nova a gente já começa um tratamento, porque eu sei que o fator ambiental é importante. Eu sei que ela tem a genética, eu sei, né, porque ela é minha filha. Então, eu vou evitar ao máximo os fatores ambientais pro desenvolvimento da SOP nela. Pode dar certo ou não, né? Mas enfim, se ela desenvolver, ela vai saber muito bem como tratar, isso eu garanto. Então, o fator ambiental é importante, tá, gente? E não por acaso, os fatores ambientais que levam ao desenvolvimento da SOP é justamente o que a gente tem que fazer para tratar, né? Então, se a má alimentação leva ao desenvolvimento, uma boa alimentação leva ao tratamento. Se o estresse e a ansiedade levam ao desenvolvimento, o controle e o manejo desse estresse e dessa ansiedade, as atividades físicas relaxantes vão levar ao tratamento. Se a má qualidade de sono leva ao desenvolvimento, cuidar do sono, ter uma rotina de sono, dormir bem, dormir o suficiente, vai levar ao tratamento. E por fim, se o sedentarismo leva ao desenvolvimento, a atividade física leva ao tratamento. Então é só a gente ver quais são os fatores ambientais de desenvolvimento da SOP que levam à desbiose, que levam à resistência à insulina, que são a base do problema, e fazer o contrário, né? Então é importante e é por aí também que a gente determina o nosso tratamento, tá? E 8ª verdade, o que vocês acham? O que vocês acham que é a última? Eu dei uma dica no começo da live, hein? Olha só, gente, tem 12 minutos de live e a gente tá agora com 301 pessoas ao vivo. Se chegar em 500, vocês ganham uma mega aula minha de presente lá no canal do Telegram. Então, ó, manda a live aí pra quem vocês conhecem, chamem as amigas, vamos aumentar esse número aí pra vocês ganharem a aula, hein? Olha só, um presentão com material complementar, slide e tudo mais. Ó, 8ª verdade é que não impede a gravidez, né? Então, o que eu ouvi, gente, que foi muito traumático, que me levou a chorar várias vezes, que, enfim, me levou a terminar relacionamentos, né? Porque eu não me achava capaz de ser mãe, eu achava que eu nunca fosse ser mãe. Não era verdade, não é verdade, tá? Quem tem síndrome do ovário policístico não é estéril. Quem tem síndrome do ovário policístico não é infértil. A chance de uma mulher com síndrome do ovário policístico tratada e engravidar é a mesma chance de uma mulher não portadora da síndrome do ovário policístico. Então, o que causa a dificuldade no engravidar, né? O que causa essa infertilidade que é transitória, que é momentânea? É a manifestação da SOP. É você ter o desequilíbrio hormonal, é você ter os seus hormônios bagunçados e isso gerar sintomas. Dentre os sintomas, a ausência da ovulação. Então, não é porque você não ovula que você tem SOP.
você tem SOP e por isso não ovula. A anovulação, a ausência da ovulação, é só um sintoma. Assim como é a acne, assim como é a queda de cabelo, assim como é os pelos, assim como é os ciclos irregulares, assim como é o cisto no ovário. Então, é um sintoma. A partir do momento que você entende qual é o caminho do tratamento e consegue equilibrar esses hormônios e consegue reverter esse quadro, você vai conseguir ter uma ovulação normal. E a partir do momento que você ovula, se você tiver relação, você pode engravidar. Então, gente, síndrome do ovário policístico não impede gravidez. Não é porque você tem SOP que você vai ter que fazer um tratamento para engravidar. Não é porque você tem SOP que você vai ter que fazer uma FIV, uma inseminação. Não precisa, tá bom? Você precisa tratar a síndrome do ovário policístico. E por que isso? Porque se você tem SOP e não trata, e tem sintomas da síndrome do ovário policístico, entre os quais a ausência da ovulação e o ciclo menstrual irregular, o que vai acontecer se você usa, por exemplo, um estimulante de ovulação, um indutor? Gente, eu vejo tanto isso, vocês me contam cada coisa no meu inbox. Olha, se meu inbox falasse, o que eu mais recebo, gente, Turma 98 presente, Gabi! Olha só, o que eu mais recebo aqui no meu inbox é histórias de pessoas que não estavam ovulando e não estavam com ciclos irregulares, porque são portadoras da SOP. Foram no médico porque queriam engravidar. E aí o médico fez o quê? Passou o indutor de ovulação. Clomid, Indux, enfim, cetado de climofeno, né? Passou lá o indutor. O que acontece? Usa 3 meses, se não der certo, volta. Usa 4 meses, se não der, volta. Já vi médico até falando pra usar 6 meses, se não der, voltar. Cara, induzir a ovulação não é sinônimo de gravidez, né? Você não precisa só ovular para a gravidez acontecer, tem muita coisa que precisa acontecer para a gestação fluir. Então, o indutor de ovulação faz o quê? Ele obriga o seu ovário a ovular, mas ele não conserta o que está de errado, né? Ele não vai resolver o problema, ele não vai equilibrar os hormônios, ele não vai fazer nada, ele só vai obrigar o seu corpo a ovular. Lembra que eu falei aqui que a anovulação ou a ausência da ovulação é um sintoma da síndrome do ovário policístico, é uma forma do seu corpo demonstrar que existe alguma coisa de errado, que precisa ser resolvida. Se você não tá ovulando, se você não tá menstruando, é porque você tem desequilíbrios hormonais que levam a isso. Usar o indutor de ovulação é você fechar os olhos pro que tá de errado e passar por cima do problema, como se fosse uma lombada, né? Pega um carro mais potente e passa em cima da lombada, do buraco, seja lá o que for. Só que depois que você faz isso, ou seja, depois que você obrigou seu corpo a ovular, se você teve relação e esse óvulo encontrar o espermatozoide, você precisa de muita coisa para a gravidez acontecer. Você precisa que esse embrião volte todo o caminho na trompa, chegue no útero sadio, se implante no endométrio espesso o suficiente, receba nutriente, se multiplique, se desenvolva, para daí você ter o seu positivo. E aí, quando você usa o indutor de ovulação, sem se preocupar com o que estava de errado, as próprias alterações hormonais que levavam à ausência da ovulação podem impedir, por exemplo, o embrião de se implantar. A anidação não acontece. Então, você usa o indutor de ovulação, mas você não engravida. Por quê? Você não corrigiu o problema, você não resolveu o problema, você não cuidou da sua casinha. Eu falo muito isso, né? Cuida da sua casinha antes de receber a sua visita. Porque o bebê ele vai precisar crescer, se desenvolver e viver de você durante 9 meses. São 40 semanas que ele só vai ter você para ele crescer, se desenvolver e ter lá o que precisa para ele nascer. Quando você usa um indutor de ovulação e você fecha os olhos para o que está errado, a chance de você engravidar é mínima. Indutor de ovulação, gente, não tem uma chance de engravidar assim tão mais alta. E aí, isso traumatiza porque, eu tô induzindo a ovulação, eu tô usando um remédio que tá me fazendo ovular e eu não tô engravidando, eu tenho realmente um problema. E aí, você volta no seu médico e ele tem a cara de pau e a indecência de falar pra você fazer uma FIV. Aí você não tem dinheiro, porque, gente, FIV é muito caro, né? 10, 15, 20 mil reais uma transferência. Mas você faz lá empréstimo no banco, financia, vende o carro, vende a casa, vai morar de aluguel, pede emprestado, faz vaquinha. Sei lá, você dá o que você tem e o que você não tem, porque afinal de contas engravidar é um sonho. E aí o que acontece? Você paga os 20 mil reais lá da FIV. O que é a FIV? Você tira o seu óvulo, seu parceiro doa o espermatozoide. Lá no laboratório ocorre o encontro dos gametos, forma-se o embrião. Aí esse embrião fica lá congeladinho, esperando para ser introduzido e implantado.
Se o seu corpo não estava ovulando e você não estava menstruando, porque, por exemplo, uma das coisas que pode acontecer, você tinha excesso de testosterona, ou excesso de androstenediona, ou excesso de, enfim, algum hormônio masculino, o que vai acontecer se você continua com esse hormônio masculino alto e faz uma transferência de um embrião para se implantar no endométrio? Ele não se implanta. Porque a mesma testosterona alta que impedia você de engravidar, porque você não estava ovulando e não estava menstruando, vai impedir a gravidez de evoluir. Você até faz a transferência do embrião ali bonitinho, né? A parte mais difícil você já fez. Houve o encontro dos gametas, o embrião se formou, ele foi estudado, ele está geneticamente perfeito. Só que depende de muita coisa para esse embrião se tornar um bebê. Inclusive como está o seu corpo. Inclusive como está o seu organismo, né? Inclusive como está o seu endométrio, o quanto nutrida você está e, é claro, como é que estão os hormônios que são essenciais para a gravidez evoluir. Então, gente, eu vejo assim uma indústria, né, de dinheiro por trás disso que me enoja, porque além do médico colocar a saúde da paciente em risco, mandando ela usar um indutor de ovulação sem se preocupar em tratar o problema, porque indutor de ovulação na mulher com SOP tem muitos riscos. Inclusive, ontem eu estava fazendo uma live com a gineco, né, a doutora Ivonilde, e ela falou que filhos nascidos de induções de ovulação têm mais risco de terem câncer. Olha só, tipo, onde vai o problema, né? Então, cara, você usa um remédio, indústria farmacêutica faturando. Você coloca em risco a sua saúde, 4, 5, 6 meses tomando. Você passa por cima de uma série de problemas que podem acontecer. O médico te encaminha para uma FIV, você vende a casa para pagar aquele negócio, sendo que tratar era muito mais fácil. Ia ser mais demorado? Ia, porque talvez tem mulheres com SOP que às vezes demoram 8, 9 meses, 1 ano para conseguir ovular naturalmente, dependendo do quanto você não, né, tratou antes. Mas, cara, olha só, era muito mais fácil, né? Você ter tratado a raiz do problema, você ter corrigido seus hábitos alimentares, você ter melhorado seu estilo de vida, do que você passar por todo esse caminho. Se durante os 6 meses de indutor de ovulação que você usou, você tivesse feito o que precisa ser feito, muito provavelmente você ovularia sem o remédio. E teria uma gravidez muito mais saudável, muito mais, né, tranquila, muito mais, enfim, maravilhosa do que usando o indutor de ovulação que não deu certo. Então, gente, por favor, tá? Não estou falando isso para desanimar ninguém. O que eu quero dizer aqui é que sim, mulher com síndrome do ovário policístico pode engravidar. Sim, vocês podem ter bebês geniais nascidos dessa gestação. Bebês que mamam e dormem. Bebês modulados geneticamente, né? Epigenética aí, a milhão, fazendo, né, da nutrição algo cada vez mais importante para o casal que quer engravidar. Então, para você que busca uma gestação, quem aqui é tentante, gente? Coloque aqui nos comentários quem deseja engravidar. Quem aqui é tentante, está em busca do positivo? Coloca eu aqui nos comentários. Normalmente, 60%, 70% do pessoal aqui do meu Instagram são mulheres que estão tentando engravidar. Quem não tá... Nossa, Carol, não quero ter filho. Deus me livre, não quero ter bebê, não quero ter filho. Nasci pra ser sozinha na vida. Tá tudo bem, você tem que tratar do mesmo jeito. Só que aí você vai ter que prevenir uma gravidez, né? Porque não dá pra tratar a SOP e se ver livre, né, entre aspas, de uma gestação. Se você não é tentante, se você não quer engravidar, você vai tratar a síndrome do ovário policístico, você vai melhorar a fertilidade de uma forma inevitável. E aí você precisa prevenir a gravidez para você não ter uma surpresa, como já aconteceu muitas e muitas vezes nos 30 dias contra a SOP, né, gente? Então, é isso que eu queria falar pra vocês. Tô vendo que tem muitas tentantes aqui, então vem aí o meu recado, né, de esperança pra vocês. Quem tem síndrome do ovário policístico com sintomas, tem acne, tem queda de cabelo, tem excesso de pelos, o ciclo menstrual tá irregular, fica muito tempo sem ovular, tá tentando já engravidar há muito tempo, vai para os 30 dias contra a SOP, vamos cuidar dessa casinha primeiro, vamos entender o que raio que é essa síndrome do ovário policístico, vamos colocar ali na mesa o que você precisa fazer para tratar a SOP de verdade. Vamos, né, fazer um passo a passo para você ir do mais básico ao mais avançado nesse tratamento. Vamos corrigir a base da pirâmide, os 4 pilares que eu falei lá na aula da semana de conscientização da SOP. Cuidar da alimentação, da atividade física, do estresse, da ansiedade, da melhora do sono. Fez isso,
Ah, Carol, eu já cuidei, eu já fui do desafio, eu já segui, né? Eu já coloquei os 4 pilares no meu dia a dia, já tá tudo certo, eu já tô sem sintomas, mas eu ainda não consegui engravidar. Eu ainda sou tentante, eu ainda tô buscando meu positivo. Programa Ser Mãe abre as inscrições na próxima semana. Vamos ter grupo de oferta para o programa Ser Mãe na primeira semana agora de julho. Começa dia 13 a nova turma. Então, para você que não tem síndrome do ovário policístico, tem endometriose, mioma, enfim, tem algum outro problema, ou mesmo não tem problema nenhum, mas está tentando engravidar e não está conseguindo, ou até não está tentando, quer se preparar primeiro, né? Quer cuidar da sua casinha, melhorar a sua alimentação, cuidar dos seus hábitos de vida, para engravidar mais saudável, com mais segurança, com mais tranquilidade, vai para o programa Ser Mãe, tá bom? E como que você tem informação desses programas? Gente, tudo acontece no link azul do meu perfil. Para você que está assistindo a gravação, acabou perdendo a live, eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas para quem está no Instagram, quando terminar a live, vai lá no link azul do meu perfil, que é o link que está na descrição da minha biografia. É o único link que tem lá. Tem até um clique aqui com uma setinha para baixo. Clicou nesse link, vai abrir uma tela cheia de botões e aí lá você pode escolher o botão do programa que você mais se interessa. Quem não está inscrita na semana de conscientização da SOP, quem não está vendo as aulas gratuitas essa semana, clica lá, faz o seu cadastro, você já tem 2 aulas para assistir e amanhã vai ser liberada a 3ª aula. Essas aulas ficam só até domingo, tá bom? Clicou nos 30 dias contra a SOP, você vai mandar uma mensagem pra mim no meu WhatsApp e eu vou te mandar todas as informações do programa. Clicou no programa Ser Mãe, você vai lá pro WhatsApp da Ana. A Ana vai te passar todas as informações. Se você tá vendo esse vídeo gravado, provavelmente quando você clicar, você já vai para um grupo no WhatsApp, onde a gente vai fazer a oferta da semana que vem pro programa Ser Mãe. Então vale a pena esperar um pouquinho aí para se inscrever e aproveitar essa mega oferta que eu vou preparar pro mês de julho. Enfim, tudo que tem, né, para te ajudar, para te fazer bem, tá lá na página na página de botões que você abre quando clica no link azul do meu perfil. E lá também tem o canal do Telegram. Não chegamos às 500 pessoas aqui na live. Vocês não conseguiram. Mas tudo bem, a gente tenta na semana que vem de novo. De qualquer forma, lá no canal tem o e-book que eu prometi aqui na terça-feira, o e-book de chás e fitoterápicos, né, para o tratamento da síndrome do ovário policístico. Então, quem não tá no canal ainda, clica no link azul do meu perfil, depois clica no botão do canal do Telegram e aproveita todo o conteúdo e todos os bônus, todos os presentes que eu deixo para vocês lá no canal, tá bom? E é isso, eu volto aqui com vocês na próxima terça-feira, 18h30, para falarmos de síndrome do ovário policístico. Gente, sugiram aí, aproveitar que o Instagram não me chutou mesmo, né? Ele não me tirou, deu 1 hora de live e eu continuo aqui falando. Coloquem aqui pra mim o que vocês querem de temas de lives. Quem tá assistindo a gravação, deixa nos comentários que temas de lives vocês querem. Porque eu estava programando as lives da semana que vem e eu tive um branco criativo. Eu não sei mais o que falar pra vocês, eu não sei mais o que é novidade pra vocês, o que vocês já não aguentam mais me ouvir falar. Então, deixem nos comentários aqui do vídeo ou até lá no meu inbox, no meu direct do Instagram, qual é o tema de live que você gostaria de ver aqui no perfil, porque eu preciso programar as lives da próxima semana, tá bom? Terças e quintas, aqui no @nutricionista Carol Faria, a gente fala de síndrome do ovário policístico. E às quartas-feiras, também 18h30, no Foco na Fertilidade, a gente fala de fertilidade, endometriose e miomas, tá bom? Eu espero vocês na nossa próxima live semana que vem e eu quero ver as sugestões de vocês de temas. Mas aí, gente, cortou, voltou. Aí, tá vendo? O Instagram não me tirou, mas a qualidade da internet sim. Gente, é isso. Quero agradecer vocês por terem ficado até o final. Mandem pra mim os temas de live e a gente se vê na próxima terça-feira, 18h30. Beijo, fiquem com Deus e bom final de semana.